Tá, na questão 29 aqui, pessoal, o que ele está dizendo ali, ó? Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Aí ele está trazendo aqui, ó, os setores da saúde, educação, ciência e tecnologia configuram os serviços públicos sociais em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da sociedade e que são de livre iniciativa privada, permite a atuação por direito próprio dos particulares, sendo, entretanto, indispensáveis a efetiva delegação do direito à livre exploração e de tais atividades pelo setor público. Essa aqui é uma questão mais de interpretação, né? E, claro, um prévio conhecimento a respeito do assunto, do que qualquer outra coisa. Mas veja bem o que ele está falando ali. Ele está falando que os setores de saúde, educação, ciência e tecnologia configuram serviços públicos sociais. Pessoal, na verdade, e ele diz que, então, saúde, educação, ciência e tecnologia configuram serviços públicos sociais. Tá? E diz que isso está lá na Constituição. Porém, pessoal, a Constituição, o que ela traz sobre serviços públicos? Ela traz que as áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico, habitação são de interesses sociais. Tá? Então, ciência e tecnologia, embora a empresa pública ela possa, né, realizar um serviço nessas áreas, não são assim, não são obrigatórios, né, o investimento nessas áreas. O que é obrigatório? Na saúde, na educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico, habitação, tá? Então, por isso essa questão, essa alternativa A aqui, a alternativa A na primeira aqui, nós vamos classificar ela como sendo falsa, tá? Ela é falsa. Agora veja só o que está dizendo aqui na segunda alternativa aqui, ó. A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, na direta, ou fazendo uso, no segundo caso, disponibilizando utilidades materiais de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesse público através de regulação própria. Pessoal, isso aqui é verdadeiro. Como eu falei, interpretação, né? Pura aqui é verdadeiro. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a atuação do poder público ela pode ser de forma direta, tá? O que é direta? Disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários. Aqui seria uma intervenção, né, pública direta, né? Por exemplo, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários. Por exemplo, quando o governo ele intervém no preço de um determinado serviço, por exemplo, na gasolina, né? Seria uma intervenção direta do poder público. Já ele pode também interferir na economia de uma forma, isso no primeiro caso. Já no segundo caso, de forma indireta do seu instrumental jurídico, para induzir os particulares que executem atividades de interesse público. Ou seja, poderia ser de uma forma indireta, poderia ser, por exemplo, a redução dos juros, né? Que a redução ou aumento dos juros, ele induz os particulares, né, os bancos, por exemplo, a emprestar mais ou emprestar menos dinheiro para a população. É por isso que, lembra quando vocês verem lá, houve um aumento nos juros nesse caso aqui. Por que aumentou os juros? Para induzir que os particulares, ou seja, os bancos, por exemplo, privados, eles emprestem mais ou menos dinheiro para a sociedade, tá? Então começa a funcionar dessa forma. Já a intervenção, né, direta ali, a atuação do poder público diretamente é quando, como eu falei, né, ele atua diretamente, por exemplo, no aumento ou na redução do preço de um determinado item, tá? Então por isso aqui é verdadeiro, como eu falei, é interpretação pura. Ó, em determinados setores da atividade humana, existe a convicção de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública, dada a agilidade e flexibilidade que marca o regime de direito privado. Aqui, pessoal, eles estão dizendo que a atuação na área privada é muito mais eficiente do que na área pública
Isso é interessante, né? Existe essa convicção, de fato, que eles estão falando aqui. Por quê? Porque não existe burocracia na área privada, né? O direito da área privada é muito mais dinâmico, né? Ele proporciona ali uma agilidade maior do que na área pública. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, a licitação na área pública, né? É uma burocracia que tem que ser seguida. E para a entidade pública ela poder adquirir um bem, adquirir itens de necessidade dela, ela tem que fazer uma licitação, uma burocracia tremenda para conseguir adquirir esse bem. Já a entidade privada, basta ela ir na loja e comprar. Ela vai fazer uma cotação de preço e vai comprar onde ela quiser comprar. Então, mais ou menos isso que está sendo dito aqui, né? Que existe uma convicção de que a atuação privada pode ser bem mais eficiente do que a pública, justamente por conta dessa agilidade e flexibilidade da legislação, né? É que nem dizem, né? Na área pública, a empresa pública, ela pode fazer somente aquilo que está em lei. Ela não pode fazer nada que não esteja contido em lei, isso na área pública. Já a área privada, ela pode fazer tudo o que a lei não proíbe, né? É assim que funciona. Se a lei não proibir, os privados, né? A sociedade privada, ela pode executar. Tudo que a lei não proibir pode executar. Já na área pública, primeiro tem que existir uma lei para só então ela poder atuar. Uma lei, por exemplo, que eu posso citar aqui é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, né? A entidade pública ela só vai poder gastar o seu orçamento, gastar dinheiro, né, da sociedade, gastar o nosso dinheiro, se tiver previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, toda a atuação, 100% da atuação pública é baseada em lei. Só aí vocês já podem perceber que existe toda uma burocracia. Porque uma lei, para ela ser colocada em prática, primeiro ela tem que existir o projeto de lei, que vai ser votado lá na Câmara, ou no caso de uma prefeitura, por exemplo, lá pelos vereadores, para só então passar esse projeto de lei para aí a entidade pública poder atuar. Então é mais ou menos isso. Nossa, me prolonguei bastante aqui, mas só para que vocês entendam o que acontece aqui. Então, isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Isso aqui é verdadeiro, com toda certeza. A área privada ela é muito mais ágil, ela é muito mais eficiente por conta dessa ausência, né, ou redução da burocracia, né? O chamado terceiro setor, então vamos tentar eliminar aqui, pessoal. Ó, a alternativa, a primeira lá é F, né? Nós já poderíamos eliminar a alternativa A e a alternativa D. As duas próximas são V e V, então nós podemos eliminar a C, ficamos só com a alternativa B. Esse último item aqui, portanto, é falso, né? Que ele está dizendo ali que o chamado terceiro setor, organização de iniciativa privada, sem fins lucrativos. Nem vamos ler isso aqui porque é falso, é baboseira, não compensa nós continuarmos aqui.